Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Behind the Ads. Eu sou Gabriel Monteiro, sou diretor de Performance e Customer Success aqui no Vtex Ads e eu tenho o prazer de receber hoje o João Werner, o CEO da Vtex Ads, e o Diego Moura, diretor Latam da Algolia. Bom, é um episódio acho que muito legal aqui para a gente explorar um pouco de como que busca, recomendação, toda a experiência hoje da interação da jornada do consumidor hoje com o varejo está se reconstruindo com o advento do AI. Acho que vai ser um tópico muito importante para a gente bater um papo aqui. Vai ser uma conversa bem informal, como vocês podem ver. E, bom, acho que eu queria começar vocês contando um pouco como que está a missão hoje de Algolia e de Vtex Ads dentro desse contexto novo, né? O que vocês estão vendo, para onde a gente está caminhando, onde estão as grandes oportunidades. Aí depois a gente começar pelo Diego. Bom, Gabriel, primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite. Maravilhoso conversar com vocês sempre. E acho que a gente pode começar pelo tema que está mais em alta hoje, que é o agente, né? O agente AI. Então, todos os projetos, todas as empresas que nos buscam hoje, elas trazem para a mesa e o agente, como que se resolve, você encaixa, não encaixa, como que vai ser o futuro com o agente, realmente vai pegar, não vai. E como empresa, a gente sim enxerga que o volume cresceu muito. Então, nos últimos meses, a gente tem visto um crescimento exponencial. Assisti umas apresentações recentemente, inclusive do CEO da Cloudflare, dizendo que até final de 2027 a tendência é multiplicar por 10. E até o final deste ano a gente ter metade do tráfego da internet entre humanos e agentes. Então, é um tema hoje bem latente. Acho que é super legal de conseguir reunir essa dinâmica aqui para falar de busca e personalização, porque é um assunto que não é novo, mas é um assunto que está se renovando a todo momento, né? E por ele ter um impacto tão grande no varejo, ser um assunto tão importante, eu na minha história acho que eu consigo colocar em uma mão as pessoas que eu acho que realmente são especialistas nesse assunto e acompanharam a evolução. Eu acho que o Diego está entre essas pessoas, o cara que entende muito sobre esse negócio. Tem mais uns 2, 3 que a gente encontrou aqui também que entendem muito. Então acho que a gente vai conseguir tirar um suco bom desse papo. Eu venho de uma época de busca e personalização lá do início, de muito mato, consegui acompanhar essa mudança. E eu acho que concordo com o Diego dessa mudança do mundo agêntico para a plataforma, assim como em outros assuntos. Mas eu queria destacar também a mudança da forma que o consumidor está interagindo com a busca, a forma que o consumidor está interagindo com o varejo. Eu acho que a transformação que a gente está colocando nessas duas soluções tem muito a ver também com a gente colocar cada vez mais o cliente no centro da discussão. Eu ouvi a minha vida inteira de varejo que o cliente era o mais importante, que a decisão é em cima do cliente, mas eu vi isso acontecer muito pouco na prática. Nos últimos 12, 16 meses, acho que isso tem acontecido com mais frequência, pela essa nova dinâmica. E eu acho que o usuário está ditando muito do que vão ser os próximos passos, né? Acho que a gente teve um exemplo muito bom na Vtex, que foi o lançamento da nossa busca semântica, antes até da hype desse assunto. E ela como produto, ela como história é incrível, é muito legal, uma feature faz sentido. Só que ela vai evoluir de acordo com a evolução do consumidor, a evolução da forma de procurar. Aqui nos últimos palcos... na verdade, num papo que eu tava agora com o presidente de uma indústria importante, ele falou, cara, eu não lembro a última vez que eu abri o Google para fazer uma pesquisa. Todas as minhas pesquisas eu faço no ChatGPT ou faço no Claude. E, cara, é um perfil de busca totalmente diferente do que é no Google, do que a gente era acostumado. Então, acho que a gente começa a replicar esse modelo dessa nova forma de relacionamento do consumidor dentro dos varejistas. Eu acho que essas vão ser as nossas discussões para a roadmap. A humanidade, a população evolui essa forma de interagir e a gente vai empurrar isso nesse mesmo caminho. Só que há 2, 3 anos atrás, para a gente evoluir o roadmap, isso demorava 1 ano, 2 anos. Agora a gente está falando de evoluir o roadmap em 30 dias, em 2 semanas, né? Essa é, acho que, a principal discussão dessa pauta, né? Vai evoluir muito rápido. A cada 2 semanas o assunto já é antigo, né? Isso é muito louco. Você trouxe um ponto muito interessante, assim, porque, de fato, quando a gente olha em retrospecto, o usuário
a forma como ele tinha acesso a esse momento de descoberta, ele veio evoluindo, né? No primeiro momento, o Google, né? Antes dele, alguns outros buscadores, etc. Mas o Google, com o tempo, ele se tornou ali aquele local em que ele, de fato, começava a sua trajetória. Tirava as primeiras impressões, as dúvidas, encontrava os sites que podiam ajudar ele nessa jornada de compra. Em certo momento, alguns varejos passaram a ser as grandes autoridades, né? Em que o ponto de partida, às vezes, não era mais o Google, às vezes já era o próprio varejo, porque o varejo ali já inspirava aquela confiança de, se eu procurar por tal termo, eu sei que eu vou encontrar e eu sei que ele tem um preço competitivo. Então, o varejo passou a ter uma certa autoridade também no início da jornada. E agora, a gente mais recentemente, rede social, né? Então, não sei vocês, mas eu não me considero um Gen Z. Mas os Gen Zs usando... os Gen Zs usando o TikTok ali para começar as suas buscas, para tirar dúvida, né? Então, o buscador sendo um TikTok da vida, e agora, como você falou, o ChatGPT. Então, essa jornada, ela continua se reinventando e alterando, mas no final tem um ponto importante, né? É quem traz mais relevância para ajudar o consumidor a tomar a decisão dele, a entender. Então, como que isso está dentro de Algolia, né? Como que vocês estão vendo essa jornada? Como é que vocês estão se adaptando a esse novo contexto que o João trouxe sobre... E até complementando o Gabi, assim, a gente que vive esse mercado há muito tempo se acostumou também a ver a Algolia sendo um dos principais puxadores de tendência dessa pauta. É uma realidade, assim, óbvio, em algum cenário a gente concorre, mas a gente somos maduros o suficiente para nos admirarmos. Por isso estamos aqui. A gente sabe que vocês têm um papel importante nessa transformação, né? Então acho que ouvir o caminho é bem legal também. Bom, acho que vale lembrar que a Algolia, ela tem um privilégio, né? A gente já vem com esse DNA de busca, comportamento do cliente há muito tempo. Então, somos líderes hoje no mercado mundial. Processa mais busca de produto do que o próprio Google. Não sei se vocês sabiam. E a gente tem mais de 18 mil empresas usando a Algolia. Então, isso é o privilégio, de você entender o comportamento, o que está acontecendo de tendência na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na Latam, e como que você pode se moldar e ajudar os seus clientes, no caso, o varejista ou uma empresa, seja ela do varejo, seja ela uma indústria, a se preparar melhor para essa barra que o João e você colocaram. O cliente ele vai no TikTok, o cliente ele vai no Facebook, o cliente ele vai na Amazon. Às vezes, esses não são competidores diretos de vocês. Porém, ele eleva a barra de experiência, né? E o usuário ele sai de lá querendo essa experiência dentro do seu site, dentro do seu app, da sua plataforma. Basicamente, esse é o DNA onde a Algolia tenta sempre manter. E por ser líder no mundo, eu acho que a preocupação agora seria um ponto... Ganhou uma mensagem ali, um aviso, legal. Acho que o ponto agora, basicamente, é entender ali onde você precisa colocar mais esforço, menos esforço, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, vocês falaram, importantíssimo, o cliente dita a regra. Esse jogo não muda, né? Você quer vender mais, quem compra, cliente. Então, você tem que fazer do jeito que ele quer. Então, a gente já falou ali da barra subir. O outro ponto a gente estava ali fora batendo um papo sobre esse aumento gigante de agentes, o que vai acontecer. As grandes empresas, tal como a Algolia, Cloudflare, Akamai, preocupadas em relação a como que a gente vai lidar com essa quantidade de bots e diversificação de bots chegando para a gente. E tem várias peculiaridades nessa mudança, né? Não é uma mudança igual na pandemia, onde você teve um aumento de tráfego, mas a gente estava falando só de humano. Agora o comportamento é diferente. Ele vai no OpenAI, ele vai no TikTok, ele faz uma busca. Essas plataformas, eles precisam encontrar o produto ou o conteúdo dentro do seu site, né? Então, se você vai se alimentar disso. Vai se alimentar disso. Então, você precisa estar preparado ali ter um mecanismo, um catálogo robusto e uma plataforma de busca robusta para que essa comunicação entre bots também seja feita de forma eficaz. E aí, no final, isso reflete na experiência do usuário, que a régua hoje já está absurdamente alta. E semana que vem, mais alta vai ficar. Você está vendo alguma... Na visão global da Algolia, né? Você está vendo alguma região
já mais avançada? O Brasil, você acha que está muito longe dessa realidade? Estados Unidos, Europa? A gente também pode dar uma pincelada aqui. Tá, bom, quando a gente entra hoje em conversas ali na liderança, a gente fala muito do DAC, né, que é o principal país da Alemanha, a gente fala da Austrália ali na Oceania, ANZ, a Europa foi o nosso berço, né, a gente nasceu na França, em Paris, e os Estados Unidos, claro, que é o maior mercado hoje para acho que todas essas empresas que eu citei aqui. Em termos de maturidade, eu tenho visto um crescimento de maturidade mais acelerado no Brasil, no México também, tá? Porém ainda está catching up com o mercado americano, com o mercado, alguns dos mercados europeus, dentre eles DAC, que é um mercado que está crescendo bem rápido. Eu acho que é até um movimento parecido com o Retail Media, né? Acho que o Retail Media tem essa semelhança, né? A gente enxerga o Brasil e o México com muita vontade de fazer, mas algumas pendências tecnológicas importantes. A gente vê a Europa, França muito bem estabelecida, a Alemanha indo muito bem, os Estados Unidos com um mercado muito grande. Acho que são assuntos que até, em algum momento, eles convivem mesmo, né? A gente acabou na VTEX juntando os assuntos, né? Que hoje o Ads, a busca e a personalização vivem juntos. Foi mais por perfis de pessoas do que por cliente, mas depois no fim você vai entender que o momento do mercado não é tão diferente assim, as pessoas não são tão diferentes, né? Acho que as necessidades estão bem próximas e uma busca bem feita e uma personalização muito bem feita é um boost natural do Retail Media, né? Os assuntos acabam se conversando, né? Total, imagina você, né? A gente vai comprar alguma coisa, a gente vai pesquisar alguma coisa, um conteúdo ou um produto, e aí chega aquele conteúdo que você gosta mais, chega aquele produto que você gosta mais. Então você, por usuário, você já entende a importância da personalização, sem dúvida, concordo 100%. Vocês trouxeram um ponto que acho que é um gancho importante para a gente falar de Retail Media aqui, porque até estava falando com o Diego aqui fora, Retail Media ele vem como uma estratégia importante para o próprio varejo, né, que vem convivendo com dificuldades de margens, de fazer o seu resultado, o seu P&L fechar. E o Retail Media ele tem essa estratégia ali de realmente ser mais um alavancador ali de receita, uma nova avenida que vem a prover uma forma dele fechar a conta no final. Só que ao mesmo tempo, a gente está falando de um usuário que ele precisa de relevância, ele precisa de algo que converse com a expectativa dele de resultado. Como que vocês veem todo esse desafio entre balancear o que vai ajudar o varejo a fechar a conta, mas ao mesmo tempo também como não interferir no impacto do que a gente está buscando em dar para o consumidor, porque é o que vai fazer ele voltar, né? Criar essa confiabilidade, esse ambiente em que ele entende que se eu vou lá, eu vou encontrar o que eu estou procurando e não necessariamente eu vou ser empurrado, alguma coisa que não conversa com a minha expectativa. Ainda mais hoje com AI e toda essa dinâmica que pode sim interferir numa experiência que de fato está conversando com o que ele almeja buscar para si mesmo, né? Como vocês estão vendo essa dinâmica, relevância versus monetização? Sim, esse ponto leva a gente para a história do Yahoo versus Google, né? E a gente aprendeu um pouquinho o que deve ser feito e o que não deveria ser feito. Vou salvar os comentários aqui, porque a gente vai estar em algum momento exposto, né, na internet. Mas você está sempre, como varejista, eu acho, tentando maximizar a receita saindo do Ads, que veio para auxiliar, veio para dar fôlego para o varejista alcançar ali as metas, objetivo, crescimento, mas ao mesmo tempo você não quer quebrar a experiência, você quer que o cliente retorne, que ele tenha uma experiência ali relevante com o que está sendo buscado, o que está sendo mostrado. Às vezes é numa recomendação, às vezes não é numa busca, né? Acho que o grande ponto é a inteligência por trás dos mecanismos. Ambos fazemos muito bem isso, e aí você tenta balancear. Eu vou deixar a indústria, o produto número 1 em termos de bid, ganhar esse bid, ou eu vou tomar o cuidado de talvez o segundo colocado ter uma relevância muito maior, então eu tenho um score mais rico, né? Faz mais sentido, e faz mais sentido para esse usuário, neste momento, nesse local. Então a gente começa a usar os eventos. Eu acho que a mesma guerra de vocês é a minha também, é convencer os nossos clientes a manda evento, vai enriquecer. Então a gente usa esses eventos para
deixar a relevância o mais alto possível sem quebrar a balança da receita do retail media. E é difícil, né, na visão do varejista, aí vestindo o boné do varejista, é difícil ele também não cair na armadilha, né? Porque o retail media é um negócio que você aperta um botão e começa a te entrar receita. Você fala, não, vou pôr mais um espacinho, não, vou mexer só mais um pouquinho. Quando você foi ver, você criou um monte de regra dentro do site, e aí a tecnologia que você está usando para ser realmente um motor de busca e personalização, ela não está funcionando. Ela está cheia de boost do retail media. Então, acho que você conseguir casar uma plataforma de retail media com uma plataforma realmente inteligente de busca e de personalização, eu acho que é o cenário perfeito. Assim, você consegue beber do máximo potência dos dois e não cair nesse desejo louco de só colocar dinheiro a qualquer custo, né? A gente já viu isso acontecer em outros momentos, né? O varejo se perder nisso. Então, acho que acho que deixa até como uma mensagem para varejistas que vão enxergar vão ouvir o nosso papo, né? Saber mediar, a gente consegue vestir os dois bonés aqui, tanto do retail media quanto da performance da plataforma. Você tem que equilibrar, entender como cada um funciona, entender cada momento, e o usuário que vai ditar qual que é o seu caminho, cara. Não tem jeito, senão você vai se perder, vai fazer merda. Um ponto que a gente tem visto se desenvolver mais agora dentro do próprio varejo é que a jornada do consumidor hoje ela é não linear, né? Então existe uma necessidade das marcas estarem conversando com ele em qualquer momento em que o usuário entenda-se necessário. Aqui no VTEX Ads a gente fala muito sobre a tríade in-store, off-site e obviamente o on-site, onde o retail media ele nasceu. Quando a gente faz esse paralelo com a busca, com a personalização, como vocês veem a capacidade tanto do varejo como das marcas explorarem bem esse 360, assim, ter uma conversa consistente nesses três ambientes, que às vezes pode ser desafiador. Como é que vocês enxergam essa oportunidade de estar sempre falando a mesma linguagem, sem ter essa quebra quando você passa de um canal para o outro? Cara, eu acho que tudo tá em volta do assunto de dados, assim. Eu acho que a busca, a personalização, todos os produtos de performance, eles são tão ricos em informação e em dados, que se a indústria, se o varejo souber usar isso com inteligência, isso cara, é um suprassumo, assim, o retail media vai naturalmente beber disso, mas eu acho que a conversa está toda sobre a captação e como você utiliza esses dados, tanto para segmentar uma campanha, para segmentar uma entrega, para vender um produto melhor. Eu acho que a discussão vai cada vez mais vir em volta disso, assim, de dados e audiência. Eu acho que a forma de você expor um produto, o ad server vai ser cada vez mais um commodity. Eu acho que o diferencial vai ser como você imputa informações, como que você coloca a inteligência nessa camada para realmente ser relevante. Acho que esse tempo que a gente... Vou levar para o cenário de retail media, né? A gente perde muito tempo ainda atualmente falando, precisa criar um banner, precisa criar uma campanha, precisa definir um objetivo. Cara, na era agêntica, essas 3 primeiras etapas, acabou, cara. Você não perde tempo para criar um banner, você não perde tempo para escolher um canal, você não perde tempo para criar uma campanha. Você vai dar um comando e isso vai acontecer. A solução mesmo vai ser achar o usuário, direcionar para uma audiência correta. Eu acho que é assim que esses dados vão se correlacionar, sabe? Quando a gente conseguir cruzar tudo isso e usar a favor do varejo para gerar conversão, eu acho que isso vai ser o top of mind. Assim. Sem dúvida. E com isso tudo que a gente está falando, alguns assuntos mais novos, hypados, outros não tantos, né? O que o João falou, é legal a gente voltar para o foundation. Tem coisas que não vão mudar. Então, só a qualidade de catálogo ali, a quantidade de envio de eventos, como você traciona e como você acompanha o seu usuário, né? E tem sido um desafio da Algolha há anos isso. Então a gente pensa na omnicanalidade, que muitas empresas falam em omnicanalidade, poucas realmente fazem acontecer. E aqui eu estou falando do varejista, né? Que se diz ser, eu tenho hoje um sistema omnichannel, não é bem assim. Então, assim, a gente entra em projetos reais, omnichannel, como a Walgreens, que vocês devem conhecer, vocês vão para os Estados Unidos, você consegue pegar no app, 30 minutos você vai lá, pega no balcão, ou tem o sistema de entrega também,
eu fui na loja, comprei, me identifiquei com o meu celular. Quando eu estou usando o app, ele começa a entender já, o Diego gosta dessa marca. O Diego normalmente ele compra nessa linha de preço. O Diego tem filho, o Diego, enfim, usa, por exemplo, esparadrapo para ir para o jiu-jitsu. Então, quando eu entro no app, essas coisas já têm uma relevância maior, já está um boost. Isso é omnicanalidade. Eu estou no app, eu estou no web, eu estou na loja, e esses eventos estão todos interligados por uma única funcionalidade, que é mostrar para o usuário, olha, eu te entendo, você pode voltar, eu vou te oferecer coisas que são relevantes para você neste momento, porque eu sei que você está nessa pegada. Uma coisa que a gente aprendeu com a indústria farmacêutica, não sou médico, nem tenho a base nisso, mas eu aprendi que normalmente quem tem diabetes tem a pele seca. Então o mecanismo já tinha entendido isso. Então ele começou a recomendar creme hidratante para a pele para pessoas que compravam insulina. E a gente, opa. Muito maneiro. Muito maneiro. Isso é muito Você legal. trouxe esse ponto que eu acho que ele é muito interessante. Quando a gente está falando sobre a aplicabilidade da busca e da personalização na jornada do usuário, nem sempre a gente vai acertar de primeira. O próprio motor ele vai entendendo os contextos, ele vai entendendo os segmentos. E a gente até falou aqui fora também um pouco sobre isso, que nem sempre o produto ele tá pronto na medida em que você implementa ele, né? Existe todo um aprendizado que o próprio varejista ele precisa ter, mas às vezes a gente também precisa pegar ele um pouco pela mão. E agora com o AI eu acho que tem muita coisa que já dá para fazer, já está sendo feita, né? A própria Algolia já tem alguns caminhos de apoiar o time a extrair o melhor da busca, da personalização. Eu queria que você, de repente, pudesse contar um pouquinho o que está sendo feito para apoiar o time a extrair maior valor, para poder ajudar os usuários a entender melhor como ter a sua melhor experiência de compra na sua jornada. E depois o João também comentar um pouco como que isso entra dentro, talvez, do contexto de ads também, o time operando junto com o AI, para a gente entregar a melhor experiência de ads ali via busca, via vitrines, etc. Tá, bacana. Bom, então a gente já cobriu eventos, super importante, seja ele quem, quando, onde, como está o clima, região, né, localidade ali. Às vezes eu estou no Nordeste e a temperatura do ano, a época do ano, etc. Depois a gente pensa na qualidade do catálogo. Então a Algolia hoje ela já consegue te ajudar a enriquecer o catálogo e te dar boas práticas em relação a isso. Mas isso já deveria vir de casa, isso é uma boa prática. As empresas deveriam já estar cuidando disso antes de pensar em ir para qualquer fabricante. Porque ele não resolve só a busca, né? Isso Ele um resolve catálogo mal feito, muito, cara, estraga a vida dele toda, né? E aí a gente entra em alguns pontos de busca, né? Existe a busca que a gente pode chamar de busca simples, palavra-chave, camisa branca. Existe a busca mais complexa, camisa branca para aniversário na praia. E aí você começa a entrar num mundo que não é complexo, é semântico, é quase conversacional. E aí a Algolia já está preparada para isso, a gente já faz isso há alguns anos. E acho que o único detalhe é que nos últimos trimestres, nos últimos anos, isso vem se aperfeiçoando. Porque os mecanismos AI eles vão ficando mais inteligentes, então ajuda também no enriquecimento da própria ferramenta. A quantidade de clientes que a gente tem ao redor do mundo, a gente aprende também um pouco de comportamentos similares, né? Quem busca assim, como busca, a gente pensa num espectro da palavra, proximidades, e aí eu busco casaco quentinho. Isso é um desafio para qualquer buscador. Essa é clássica, né? Se você não tem isso Caramba. registrado ali, como que seu buscador vai achar? Então, a gente entra nesse mundo semântico, quentinho, casaco, então nesse universo de casaco, quentinho pode significar isso, em milésimos de segundo a gente traz ali um casaco com uma malha mais grossa, faz sentido. E sem deixar de lado o que o João falou, que é quem é meu usuário? Ele compra no universo masculino, no universo feminino, no universo unissex, é uma criança, um adulto. Então você mistura tudo isso para manter a relevância do usuário no momento. Eu queria aproveitar a minha parte para te fazer uma outra pergunta, na verdade, em vez de responder. Duas coisas que eu pensei agora. A gente ouviu no painel hoje da eMarketer mais cedo, depois ficou na minha cabeça, que a Juliana Sadala da Reserva falou sobre... A Reserva eu acho que é um case de conhecer o usuário, né? Um cara que vende muito via CRM e tal.
cara, eu entendo muito do meu usuário, entendo muito do meu cliente. Aí o peer da marketing falou, cara, eu acho que você entende realmente muito bem do seu usuário, mas você entende dele dentro do seu site, dentro da sua esfera. O que ele faz, o seu usuário dentro de um outro varejo, dentro de um outro portal, dentro de outro canal, você não sabe quem é. Você conhece ele ali dentro da sua vida. E aí a minha primeira pergunta era, como que na Algolia vocês enxergam isso, né? Também informações externas, informações third party, gerando melhorias no algoritmo, melhorando a vida do varejista. E a segunda, uma coisa que eu lembro que a gente falou na NRF, que também ficou na minha cabeça, eu vivi ouvindo por muitos anos que a Algolia era para um cliente só muito grande, para um cliente só ultra mega enterprise. E eu também na minha vida vendendo busca e personalização sempre tive essa dificuldade de mostrar que ela pode ajudar a vida de todo mundo. Não é que ela é cara. O conceito de caro é relativo, né? Quanto que ela gera de retorno. Mas também como que vocês estão se posicionando e como que é o teu pensamento no tier 2 e 3 ali, né? Para usar esses produtos. Bom, essa é uma fama, e desde que eu trouxe a Algolia para o Brasil, 5 anos atrás, a gente começou a montar a equipe, era o que eu mais escutava. E você citou de mim também agora há pouco, né? Eu tava mentindo. Verdade, porque na outra empresa que você fundou, você usava a Algolia, e quando vocês começaram a crescer... Perfeito. Excelente. Então isso eu já venho escutando, e um dos primeiros trabalhos que eu tive na Algolia foi conversar junto com a liderança, com o ELT da Algolia, a realidade do mercado brasileiro, onde está, na verdade, a maior concentração ali em termos de segmentação de empresas, né, por tamanho, e como que a gente poderia ajudar o maior número de empresas possíveis. Então, um dos meus primeiros trabalhos na Algolia foi tropicalização da área comercial, tá? Então, isso é uma questão, assim, resolvida. Depende do que é resolvido e depende do que é caro, né? Ao mesmo tempo, se você olhar, eu vou aproveitar depende do que é caro, né? O que eu trouxe de retorno. Se eu não me engano, foi a Forrester, ela que faz essa avaliação. E ela aponta que a Algolia traz quase 4 vezes de retorno de investimento. E aí ela tem uns estudos dela, é público, convido quem estiver assistindo a dar uma olhada lá. Então não acho que é caro. Vamos voltar agora para o outro caro, né? Às vezes é caro agora para mim, Diego. Eu ainda não consigo provar para minha empresa que eu consigo colocar o Algolia e que eu vou ter um retorno, né? Então a gente criou um outro modelo na Algolia que é o Land and Expand. Então empresas podem entrar, a gente coloca num plano inicial mais enxuto, com acompanhamento, com boas práticas, com tudo, pensando ali num crescimento. Basicamente eu vou estar subsidiando o projeto da empresa para a gente pensar no segundo, terceiro ano, numa parceria no longo prazo, tá? Teve uma segunda pergunta que você fez. Sobre os dados third party, para enriquecer busca, personalização. Essa pergunta chega junto com, Diego, o usuário acabou de chegar no meu site a primeira vez, eu já consigo entregar a personalização para ele? Eu falei, nem eu e nem ninguém. Se alguém estiver fazendo isso, tá quebrando magia e tá quebrando todas as linhas do LGPD, GDPR, tá tudo... Sim, gabaritou o GDPR se fizer isso. Então não dá para fazer, só que a gente trabalha mais no sentido de você conhece o seu cliente, a gente volta para a omnicanalidade, comportamento dele na loja, você pode pegar isso. Comportamento dele no app, na web, você pode pegar isso, você pode ir somando isso, né? Então você tem uma outra marca dentro do seu grupo, como que ele se comporta lá, aqui, você também pode pegar isso. Não precisa estar logado, então hoje a gente já consegue ter um fingerprint ali do device voltando para a gente conseguir entregar a personalização sem estar logado. Quando está logado, só faz o cross-matching ali e a gente continua entregando personalização. Não existe mágica. Não vou saber o que o João fez. Se eu souber, basicamente eu estou quebrando algumas regras bem sérias aqui. Boa. Eu queria agora, para a gente dar um wrap-up final, né? A gente já está chegando à nossa conclusão, propor um exercício de futurologia aqui, né? A gente está com essa questão de AI, falamos aqui sobre a gente. Como que vai ser essa experiência de busca, de personalização, numa era agêntica, em que não necessariamente é apenas o usuário ali construindo a sua decisão e tomando o impulso ali, o intuito de apertar o botão para comprar? Para onde a gente vai, né? Quais são os próximos caminhos que a Algolia está observando à sua frente e Vertex Ads também? Nós e todas as outras empresas do mercado estamos pensando em
o que vai acontecer, né? Acho que não há uma certeza alguma, a gente pode deduzir, olhando em comportamento, os últimos meses, a tendência que o mercado está buscando. Sem dúvida nenhuma, o problema mundial hoje é poder de processamento. Então, seja ele em ads, seja ele em busca, seja ele numa CDN, né? Então, poder de processamento. Então, sem dúvida, uma infraestrutura mais robusta vai começar já o jogo com um gol à frente. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, a gente volta para a primeira fala, que foi agente. Então, é um mecanismo que esteja apto a atender humano e agente. Só que quando a gente fala de agente, a gente está falando de um, a gente está falando de diversos tipos de agentes. Então, a gente pode ter um shopping guide para te assistir ali, te ajudar a comprar. A gente pode ser um agente que está vindo de uma outra plataforma já com uma tarefa pré-definida, encontrar a coisa mais barata, que tem esses requisitos aqui. Então, eu acho que está indo. Personalização, recomendação, em algum momento acho que vai virar commodity geral e algo muito simples para todas as soluções vão acabar tendo. Se eu puder apostar, eu apostaria na capacidade de integração, a velocidade, performance, robustez da infra. E imagina que você está basicamente, né, voltando ali aos anos 80, você precisa ligar para a central de telefone para chamar o João, para chamar o Gabriel, né, que foi o mesmo papel do DNS quando avançou. Eu acho que o mecanismo de busca em algum momento vai se tornar isso. Ele vai precisar ser um mecanismo de busca muito potente para encontrar rápido qualquer tipo de pedido que está chegando. Interessante. Não, acho que falou tudo. O cara aqui, já né? deu uma... Ferrou. Deu a visão. Acho que tá ótima a visão do Diego, muito boa mesmo. Para complementar, não ser repetitivo, assim, eu acho que a gente tem uma visão clara de como que a gente vai andar os próximos meses como front, né, como plataforma, mas o outro lado, como que vai ser a forma de interagir, a forma de entregar um produto, a forma de recomendar um produto. Eu não posso ser incoerente aqui, eu não sei, cara, eu não sei, assim, a mudança está acontecendo muito rápido, a gente precisa entender também a velocidade que o varejo vai andar com isso, porque no fim nós dependemos de uma outra ponta, né, dependemos do varejista, então eu não tenho a resposta de como que vai ser isso para os próximos meses, os próximos anos, e inclui isso o cenário de publicidade, acho que isso tende também a mudar. Como que a publicidade vai interagir com os agentes, como vai interagir com as recomendações. Então a gente vai passar os próximos 6 meses, assim, meses importantes para a gente redefinir o que vai ser o nosso jogo, né? Eu perguntei em alguns painéis, vocês acham que as empresas de tecnologia vão morrer? Cara, não acho que as empresas de tecnologia vão morrer, mas a gente vai ter uma capacidade, uma necessidade de se reinventar muito maior, assim, o jogo vai mudar a todo momento, a forma de interação vai mudar a todo momento, a chegada de agentes, tá uma confusão, né, falar agente da gente, fala junto com uma merda. O volume de agentes estão sendo criados, assim, é uma piração. Eu falei também no painel, Diego, há pouco, porque, cara, eu vi um vídeo essa semana no TikTok, num café em Palo Alto, que devia ter umas 150 pessoas com o notebook aberto, fazendo, cara, prompt no Claude, criando alguma coisa. Cara, imagina você multiplicar isso por milhões de pessoas, assim, né? Eu acho que a gente ainda não sabe qual que é a realidade do próximo passo, a gente não conseguiu mensurar. É um negócio tão grande que a gente está vivendo, é uma revolução tão importante, e aí é diferente a gente tem comparado com a revolução da internet, a revolução da nuvem, mas acho que essas revoluções, elas foram mais sinalizadas, elas tiveram um passo a passo, assim, mais claro. A da inteligência artificial, você não consegue enxergar o próximo dia, assim, tudo muda muito rápido, a próxima etapa é muito curta, a janela é muito curta, então acho que cabe a nós ficarmos ligados no que está acontecendo, estarmos cercados de pessoas que consigam também acompanhar essa velocidade do mercado, porque a gente vai precisar, a gente vai ser muito demandado nos próximos meses. E, se me permite, uma pergunta para vocês dois, porque vocês vêm com um DNA também, uma raiz de busca muito forte. Se você puder dizer o que você acredita que pode se tornar a busca ou o mecanismo de busca nos próximos 5 anos, como ele seria visto, o que deveria ser reinventado ali para as plataformas de busca se manterem relevantes, né?
No meu rápido, eu acho que vira mais um negócio conversacional do que uma busca do jeito que a gente vê hoje. Eu acho que é uma coisa mais de relacionamento. Pelo menos é o que eu tô vendo agora. Eu acho que vira mais uma relação igual a gente tem com o ChatGPT do que uma relação que a gente tinha com o Google. Então você cria uma conexão, cria uma sequência de fatos e aquilo vai te sugerindo as próximas etapas, né? Eu tô vendo um pouco dessa forma. Na minha opinião, a gente tem com todo esse movimento acontecendo, a velocidade com que tudo hoje pode ser construído, né? Acho que os modelos, eles permitem a gente isso. O Test and Learn hoje, ele está muito mais acessível do que era antes, né? Até então, a gente tinha que fazer um processo de discovery para ter certeza, para investir. Produto pronto, leva ao mercado e aí ver se realmente aconteceu. Com essa capacidade de desenvolvimento, os custos de integração, na minha opinião, diminuem e eu prevejo uma interoperabilidade de sistemas que permitem com que cada vez mais todo mundo conheça mais do próprio usuário, né? Então, essa informação ela passa a ter uma capacidade ali de integração e estar presente no dia a dia do usuário. Então, eu deixo de ser o Gabriel do site, o Gabriel do app, o Gabriel da loja física, o Gabriel da escola, e eu passo a ser realmente uma única persona. Com isso, cada vez mais, essa busca, ela entende mais do Gabriel, do momento dele, daquele... Agora, como isso vai se adaptar às dinâmicas de prevenção de você usar mal essa informação, né, de GDPR, de LGPD, é um desafio e a gente está aqui tendo que se reinventar cada vez mais. Então as leis vão precisar também levar isso em consideração, né? Então vai ter toda uma reconstrução de como o próprio ser humano ele interage com essas novas dinâmicas, né? Essa parte legal de se adaptar a esse novo conceito. Mas eu vejo que a gente vai estar mais em contato com isso e os sistemas vão ter essa capacidade de se comunicarem, então consequentemente a busca ela vai ter mais insumos e é o que você falou, vai ter mais os data points, ali as métricas, os breadcrumbs que a gente vai deixando ao longo da nossa jornada. Então, isso vai permitir com que eu seja essa persona mais plural, em vez de ser esse cara meio em caixinhas que até então acabou sendo feito ao longo do tempo, né? Com a fala do Gabriel, eu acho que os estoques das empresas de cibersegurança vão subir depois que isso aqui for ao ar. É uma verdade absoluta. É bom. Fantástico, gente. Acho que o papo foi incrível. A gente poderia continuar aqui falando por muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem que fazer um wrap-up aqui final. E, bom, obrigado a todo mundo que esteve aqui ao longo dessa conversa incrível. Esse foi mais um Behind the Ads. Queria agradecer aqui ao Diego, o João estarem com a gente. E bom, a gente se vê no próximo. Grande abraço para todo mundo.